Bom dia, meus amigos. Como vocês estão? Que a graça e a paz do nosso bom Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Estou aqui nesse trabalho árduo, afofando essa terra aqui. Se você for ver, a gente já tirou o mato, né, de uma boa parte aqui. Essa aqui é a terra misturada com o mato que a gente rolou para cá. E aí ficou esse espaço grande aqui. E agora eu estou afofando a terra. Depois a gente vai jogar calcário e depois a gente vai estercar ela também. Aqui nós vamos plantar aipim e batata doce, tá bom? Se você for ver ali, ó, aqui já tem duas eiras que eu já deixei preparada. Já estão prontas. Então a terra aqui tá bem fofinha, como você pode ver. Aqui também, ó, já tá fofinho. Tá? E aqui tem um corredor para a gente poder acessar aqui, né, as plantas. Né, na hora de tirar vai ficar mais fácil a gente acessar por aqui. Porque se a gente ficar pisando aqui em cima, isso aí vai ficar acabando virando chão batido também. Então, para a gente não pisar aqui em cima, a gente fez esse corredorzinho aqui, só para saber onde a gente deve pisar ou não. E a gente está aqui nessa lida aqui, ó, soltando o solo. Eu não tenho ferramentas apropriadas para isso, então eu vou devagarinho aqui com essa cortadeira. Aqui, ó. E aí o solo já vai soltando. Eu ganhei umas mudas de aipim amarelo, presente aí de um amigo. Então a gente vai primeiro plantar essas mudas de aipim aqui, e nos espaços que ficar a gente vai plantar a batata doce, para ver se consegue fazer esse consórcio aí. Porque na hora que a gente arrancar o aipim, a batata doce ela vai soltar junto. Não é interessante isso? Então acompanha o nosso serviço aí. Quando nós pegamos o solo aqui, ele era bastante ruim, mas hoje, ó, graças a Deus o solo tem bastante minhoca, né? E isso acaba enriquecendo o solo pra gente. Que legal? É importante deixar o solo solto, porque na hora que você for colher o aipim, você possa colher ele com mais facilidade. Porque se o solo estiver muito duro, as raízes vão entrar dentro dele e aí a gente vai ter dificuldade para arrancar esse aipim, entendeu? Então é importante que você faça esse trabalho aqui.
De vez em quando a gente acha essas surpresinhas aí, ó. Pedaço de cerne de eucalipto. Tá vendo? Atrasa bastante o serviço, mas é bom que a gente limpou aqui. Da próxima vez já sabe que tá limpo. Agora a gente vai jogar calcário aqui nessas eiras que a gente fez, tá bom? É importante que seja o calcário dolomítico, ok? Esse calcário aqui, ó. Então, vou jogar aqui para vocês verem. Vamos aqui para você acompanhar comigo aqui. Lembra que eu falei? A nossa terra, ela é muito ácida, então para melhorar o pH dela, é importante que a gente jogue calcário dolomítico nela. Assim a nossa terra vai ser muito melhor para a nossa planta, ok? A nossa planta vai poder crescer aí com mais saúde, tá? Porque quando a terra é muito ácida, ela tem dificuldade em absorver os nutrientes da terra. Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui. Depois eu vou fazer mais duas eiras. Vou fazer mais uma aqui e depois outra ali naquele canto. Tá? E a gente vai aumentando até lá embaixo. Tá? Até a gente ter todo o terreno aí de forma que a gente possa cultivar ele com mais facilidade. Assim, para a gente aderir mais o calcário aqui à terra, para quando chover ou for molhar, a gente não ter problema aí do calcário escorrer para fora da terra, mas pelo contrário, aí ele vai descer aqui, bom? Assim. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar esterco de gado, tá? Por cima, para melhorar a qualidade aí
da nossa terra. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Já o esterco bem curtido, tá? Ó, vou pegar aqui, ó. Tô demorando mais aqui, porque tô fazendo com uma mão só, mas só para você acompanhar aí o serviço, tá vendo? Depois que a gente plantar as ramas de mandioca, que elas já estiverem crescendo, aí eu vou e jogo mais uma camada de esterco de gado, tá? E a gente vai fazendo esse processo aí com o tempo. Então, a nossa terra, ela vai acabar ficando aí bem nutrida. E as nossas plantas vão crescer muito mais bonitas, tá? Conforme for chovendo aí, ou jogando água, os nutrientes vão aderindo à terra aí, tá bom? Aqui, ó, como é que ficou nessa? Tá? E nessa aqui, ó. Aos poucos, a gente vai jogando o esterco de gado aqui e a nossa terra ela vai ficando bem nutrida e vamos poder estar usando essa terra aí durante um bom tempo. Vamos escolher empim dela, vamos escolher batata doce, depois a gente pode plantar feijão, pode plantar outras coisas, entendeu? Que vai ser sempre uma terra rica. É só a gente ir cuidando dela e jogando esterco de gado, entendeu? E outras coisas que forem mais necessárias aí que a gente jogue, tá bom? Terminei de preparar o solo lá embaixo para a plantação de aipim, né, como vocês viram. De repente caiu um temporal, olha como está chovendo. Então vamos aguardar um pouco aqui embaixo do abrigo e assim que a chuva parar, eu mostro para vocês como é que ficaram as eiras lá embaixo, tá? Por isso que foi bom eu ter passado o ancinho, fazer com que o calcário penetrasse dentro da terra, e a mesma coisa eu fiz com esterco de gado. Passei o ancinho também depois, porque senão tinha caído essa chuva aí e tinha levado o calcário todo embora. Mas assim não, assim o calcário penetrou na terra. Isso é muito bom pra gente, porque assim a nossa terra fica com pH legal aí para a nossa plantação. Quando terminar a chuva, eu mostro lá embaixo para vocês como é que ficou. Tá bom? Até mais. Mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Quando chove forte, chega a formar um córrego aqui dentro da chácara, por esse canto aqui, ó. Por isso que ao fazer aquela primeira eira ali, eu coloquei aquela madeira, né? Porque a água desce aqui, ó,
e ela vai embora, tá vendo? Lá pro mato, tá? Mas olha como é que ficou, como é que ficaram as eiras. Com toda a chuva forte que bateu, ela permaneceu intacta, tá vendo? Aqui a outra. Vou mostrar aqui. Então nessa disposição aqui, nessa disposição que eu coloquei elas, eu não vou ter problema com água. E toda vez que chover, a terra sempre vai ficar bem úmida, né? E vai permanecer sempre soltinha. Isso vai facilitar a beça e o desenvolvimento do aipim, ou como o pessoal chama aí, mandioca, macaxeira. Então a gente vê aí que o trabalho, graças a Deus, funcionou. Já estamos aqui com as mudas de aipim. Olha que legal, como é que elas estão bonitas, né? Agradeço aí ao nosso amigo Daniel, o filho do nosso amigo Geraldo. Ok, Daniel? Muito obrigado aí pelas mudas aí. Muito feliz, tá, por receber elas. Deus te abençoe grandemente. Abençoe toda a sua família, meu amigo. Tá ok? Elas estão muito bonitas mesmo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar elas e colocar nas covas, tá ok? Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para cortar elas. Se você reparar aqui, você vai ver que ela tem um monte de olho, tá vendo? Esses olhos aqui é onde vão brotar os pés de aipim, tá ok? Macaxeira, como você quiser chamar aí, tá? Então a gente vai cortar esse pedaço aqui em 3 partes. Aqui dá para fazer 3 mudas, tá ok? Então essas aqui vão ser as nossas mudas de aipim, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que a gente vai colocá-las aqui. Como você pode ver aí, a nossa terra ficou bem soltinha,
Então, quando elas crescerem, vai ficar mais fácil de arrancar elas sem quebrar as raízes. O espaçamento aqui eu deixei 60 centímetros entre cada ramo desse de aipim, tá ok? A distância aqui entre linhas dá mais ou menos 1,60 m, tá ok? A gente vai mostrando para vocês aí a evolução. Quando elas estiverem brotando, a gente também vai mostrar, tá? Para você ver como é que fica linda uma plantação de aipim assim bem organizada. Já mostrei para vocês como é que ficou as outras que nós plantamos aqui, mas deixa eu mostrar de novo para você. E aí a gente vai seguindo aquele esquema. Eu planto, já plantei esse aqui, estou plantando aquele. Então quando aquelas começarem a brotar, eu vou plantando mais. Então a gente vai fazendo um rodízio para estar sempre colhendo aipim, macaxeira. Não sei como é que você conhece aí no seu estado, tá ok? E a gente vai mostrando para vocês a evolução aí das nossas plantações, tá bom? Acompanhe a gente aí. É um prazer compartilhar com vocês cada momento desse precioso da nossa vida, tá? A gente não pode deixar de molhar, né? Tem que molhar. O tempo está apontando chuva, mas a gente não sabe se vai chover. Então, para garantir aqui, né, a nossa brotação, vamos molhar. Hoje, graças a Deus, tivemos um dia bastante corrido aqui na Chácara da Montanha, na Serra da Mantiqueira. Eu louvo a Deus por isso, onde nós podemos ali plantar as nossas mudas ali de macaxeira, aipim. Não sei como é que você conhece aí na sua região. Mas eu queria pedir uma coisa para vocês. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo. Compartilhe o nosso vídeo. Não deixe de dar um like aí e nem de se inscrever no canal. É importante que você faça isso, né, para que o nosso vídeo possa chegar a alcançar mais pessoas. E que essas pessoas não somente conheçam a história da família Fonseca aqui na Chácara da Montanha, mas que elas também possam ter um encontro com Deus através dessas mensagens que nós sempre vamos trazer aqui. Precisamos muito do seu apoio, ok? Nos ajude aí divulgando o nosso canal. Eu queria tratar com vocês aqui um assunto muito importante, muito relevante para os nossos dias, que é sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos. Infelizmente, muitos líderes aí religiosos têm se levantado em seu púlpito e ensinado à sua igreja que as leis de Deus elas não precisam ser mais guardadas, porque elas foram abolidas por Jesus Cristo. Elas foram abolidas por Deus. Então isso é uma situação muito séria. Você imagina só, se as leis de Deus elas foram abolidas por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário,
Então isso quer dizer o quê? Que a gente pode viver na idolatria, a gente pode ficar usando o nome de Deus em vão, a gente pode matar, a gente pode adulterar, a gente pode roubar, a gente pode fazer essas coisas horríveis que vão contra a lei de Deus. Então atente para o que eu vou falar para você hoje, porque é muito importante. Nós temos 4 tipos de lei nas Escrituras Sagradas, lá no Antigo Testamento. O primeiro tipo de lei são as leis civis, são as leis que regiam aí a nação de Israel, ok? O segundo tipo de lei são as leis cerimoniais, são aquelas leis de sacrifícios, onde animais eram sacrificados todos os dias no templo para a remissão do pecado das pessoas, ok? Essas são as leis cerimoniais, tá bom? Nós também temos as leis de saúde, que nós vamos encontrar lá no livro de Levítico, capítulo 11, que vai falar sobre animais que podem ser consumidos e animais que não devem ser consumidos. Ou seja, animais puros e animais imundos. E também nós temos o quarto tipo de lei, que é a lei moral, ou seja, a lei dos 10 mandamentos, a lei que expressa o caráter de Deus, que mostra quem Deus é. E um amigo nosso, na lição da escola sabatina, ele vai falar sobre isso. Para você ter ideia, Romanos capítulo 7, verso 12, vai dizer o quê? Vai dizer que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Quem é santo, justo e bom? É Deus. Lá no Salmo 19 também vai dizer que a lei de Deus, né, é perfeita e ela restaura a alma. Quem é que é perfeito? O único que é perfeito é Deus. Quem é que restaura a nossa alma? É Deus. Então, o nosso amigo Marcos, ele está completamente correto em afirmar isso. Ou seja, a lei de Deus, ela reflete o caráter de Deus. Ela mostra quem Deus é. É interessante que nessa questão que Jesus Cristo anulou a lei, você não pode acreditar nisso. Sabe por quê? Porque olha o que diz lá em Mateus, capítulo 5. Vou abrir a Bíblia aqui com vocês. É Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 17 em diante. Olha o que diz. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Essa palavra cumprir aqui no grego, ela é a palavra plerô, que ela significa dar o verdadeiro sentido. Ou seja, Jesus Cristo ele não veio revogar a lei ou os profetas, ele veio o quê? Dar o verdadeiro sentido da lei. E ele diz assim no verso 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. No verso 20 diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Você está vendo a gravidade? Quem está falando aqui que a lei de Deus não foi abolida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não veio abolir, ele não veio revogar, ele diz que vai passar os céus e a terra. E a lei de Deus permanece. É exatamente o que Salmo 119 vai dizer para a gente, que a lei de Deus, ela é eterna, ela é para sempre. A lei de Deus ela não pode ser revogada. E muitos vão usar os escritos de Paulo para tentar provar que a lei de Deus foi anulada. Ou seja, acabam distorcendo os escritos de Paulo
E exatamente como Pedro falou, eles distorcem os escritos de Paulo para a sua própria perdição. Porque não é isso que Paulo fala. Porque Paulo, ele disse que a lei de Deus é santa, justa e boa. Lá em Romanos capítulo 3, verso 31, o que Paulo vai falar? Anulemos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então que papo é esse que Paulo anula a lei de Deus? Se é que ele está dizendo que confirma a lei de Deus na carta aos Romanos. Então a gente tem que ter muito cuidado no que é ensinado hoje, né, para as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. É claro que a lei não salva ninguém. A lei ela não tem poder de salvar ninguém. A lei ela só tem o poder de mostrar onde nós estamos errando. Onde nós estamos errando. Então, a lei ela me serve de parâmetro, ela me serve de espelho. Ela mostra onde eu estou errando com Deus. É assim que ela serve, exatamente o que Paulo vai ensinar. Exatamente o que Paulo vai falar, eu não saberia. O que Paulo vai dizer lá? Eu não saberia o que é concupiscência se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Então a função que a lei tem na nossa vida é de mostrar o nosso pecado. E aí o Espírito Santo nos conduz a Cristo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos capazes de guardar essa lei. E uma coisa muito importante que precisa ser dita aqui, nós não guardamos a lei de Deus para ser salvo. Nós guardamos a lei de Deus porque nós fomos salvos. Dá para você ver a diferença? Nós não guardamos a lei de Deus para ser salvo. Nós guardamos a lei de Deus porque nós fomos salvos. Olha o que Paulo vai falar na sua carta aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Olha que interessante que ele vai falar aqui. Capítulo 6, logo no verso 1 em diante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Se nós que aceitamos Jesus Cristo na nossa vida como nosso Salvador, permanecermos em pecado, então a nossa fé é uma fé falsa. Nós temos um grande problema que vai acontecer lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu vou abrir com vocês aqui, Marcos capítulo 7. Jesus Cristo chamando a atenção dos fariseus contra essa questão de tradição humana. Lá no capítulo 7, verso 5 em diante diz assim: interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam, disseram-se para Jesus, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E ele continua, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Então Jesus Cristo chama a atenção aqui daqueles fariseus, que eles estavam seguindo doutrinas de homem, anulando os mandamentos de Deus, para guardar coisas de homem, leis de homens. Então isso é muito sério. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, ali do verso 24, verso 25, Daniel ele profetizou que surgiria um reino que cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus.
E exatamente o que acontece na história. Se você colocar lá no Google assim, coloca lá no Google, bota assim, ó, quem mudou o mandamento do sábado para o domingo? Sabe o que vai aparecer lá? Vai dizer que foi o imperador Constantino, no ano 321 depois de Cristo. Clica aí que você vai ver. Sabe quem era o deus dos romanos? Um dos deuses era o deus Sol. Abre ali no Google também, digita assim, os romanos adoravam o deus Sol, que você vai ver lá. Quando você pega a palavra domingo em inglês é o quê? É Sunday. Sun, sol, day, dia, dia do sol. Domingo é o dia e solis, ou seja, o dia do sol. O mandamento que foi estabelecido por homem no ano 321. E, infelizmente, as religiões nominais estão seguindo esses mandamentos de homens, guardando mandamentos de homens, seguindo essa tradição, exatamente o que Jesus Cristo vai falar aqui, e anulando os mandamentos de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 10 e 11, vai chamar a nossa atenção para algo muito especial. Eu quero ler com vocês aqui. Olha do que Tiago nos adverte, lembrando você que Tiago era irmão de Jesus. Tiago andou com Jesus, foi apóstolo de Jesus Cristo. E Tiago vai escrever essa carta aqui provavelmente 40 anos depois da morte de Jesus Cristo. Olha o que ele escreve aqui, ó. Capítulo 2, verso 10 e 11. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem ser a transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei. Você está vendo que grave? Nós não podemos anular os mandamentos de Deus. Eu já, em um outro vídeo passado, eu falando sobre a palavra de Deus, eu falei que a palavra de Deus ela não pode ser anulada. Nós encontramos isso no livro de Deuteronômio, no livro de Provérbios, no livro de Apocalipse. Quem tirar ou acrescentar qualquer coisa na Bíblia vai perder a sua parte da árvore da vida, ou seja, vai perder a sua salvação. E lembrando para vocês aqui que nós não guardamos os mandamentos de Deus para ser salvo. Nós guardamos os mandamentos de Deus porque fomos salvos por Ele, por essa graça maravilhosa, por tão grande amor derramado. Em contrapartida, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel aos seus mandamentos. E muitos vão dizer aí, ah, Cláudio, mas é impossível, é difícil guardar os mandamentos de Deus, ninguém consegue. Gente, é uma questão de escolha. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por que eu não me prostro diante de imagens? Não adoro imagens? Porque eu escolhi não fazer isso. Primeiro que eu não acredito. A Bíblia vai dizer que o homem mesmo, ele constrói lá um deus de madeira, um deus de pedra, um deus de gesso, ou seja lá o que for, e se prostra diante de uma coisa que não tem vida. Mas eu escolhi não seguir por esse caminho, né? Não acreditar nessas coisas, porque Deus diz, né, no mandamento dele, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Então é uma escolha minha, porque eu escolhi fazer a vontade de Deus. Da mesma forma também, como eu escolhi guardar o sábado, porque o sábado é o mandamento de Deus. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então eu entendo que no sábado eu não posso trabalhar para o meu ganho próprio, mas eu posso trabalhar para Deus, eu posso me dedicar esse dia a Deus. É um dia onde eu vou para a igreja adorar o meu Deus, louvar o nome do meu Deus. É um dia onde a parte da tarde depois eu vou visitar pessoas doentes, eu vou dar estudos bíblicos, eu vou fazer a obra de Deus.
Então eu escolhi. Tem muitos sábados que eu não tenho vontade de sair de casa, que eu não tenho vontade de ir para a igreja. É claro, eu sou ser humano, eu sou pecador, assim como você. Mas eu luto contra a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Tá vendo a diferença? Eu vou mesmo contra a minha vontade. E quando chego ali, sabe, eu encontro paz no meu coração. Porque eu tenho um encontro com Deus. Porque o sábado é um dia santo. É um dia abençoado. Então, quando você está diante de Deus nesse dia, você tem a sua vida abençoada, você tem a sua vida santificada por Deus. Nós vivemos num mundo onde há traição, maridos traindo mulher, mulheres traindo maridos, né? Uma coisa terrível. Mas eu escolhi ser fiel a Deus, não traindo a minha mulher, porque o mandamento diz: não adulterarás. Então eu escolhi ser fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, eu vou ser fiel à minha esposa. E Deus, ele vai aumentando cada dia mais o amor que eu sinto por ela, que eu sinto pela minha família. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Eu escolhi não falar mal do meu próximo, mas amá-lo, porque é um mandamento de Deus. Eu escolhi não matar, não tirar a vida de ninguém, porque é um mandamento de Deus. Então os mandamentos de Deus é uma escolha que você faz no seu dia a dia. Jesus Cristo mesmo falou assim: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Está lá em João 14, verso 15. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados. Você está vendo? Não é pesado. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Você só precisa escolher. Se você ama a Deus, você vai escolher fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, sabe? Que você possa entender essa questão, que é uma questão muito séria nos nossos dias, nos dias que nós estamos vivendo. Logo, logo, nós teremos dois tipos de pessoas sobre a face da terra. Aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que são fiéis aos homens, guardando mandamentos de homens, que nós já sabemos de quem são esses mandamentos. Eu quero que você atente uma coisa aqui porque eu vou falar para você. Satanás, ele cobiçou o trono de Deus. Ele queria ser como Deus. Ele tentou usurpar o trono de Deus no céu. Por isso ele foi expulso do céu. E com ele desceram a terça parte dos anjos. Ele quer ter a mesma coisa que Deus tem. Um exemplo: se Deus, ele faz parte de uma trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Satanás também quer uma trindade. Ele já criou a trindade dele: o dragão, a besta e o falso profeta. Está lá em Apocalipse. Se Deus tem um trono, Satanás também quis um trono. E a palavra de Deus vai dizer: o dragão deu o seu trono à besta. Se Deus tem seus mandamentos, Satanás também vai querer ter os seus mandamentos. Dá para você entender como isso é sério? Então Satanás também tem os seus mandamentos. É por isso que o mundo está perdido hoje. É por isso que as pessoas estão vivendo desse jeito. É por isso que o mundo está sendo destruído. Porque os homens não guardam mais os mandamentos de Deus, mas estão vivendo os mandamentos de Satanás. Isso é tão sério que eu quero ler isso para você aqui no livro de Isaías, do profeta Isaías, para vocês entenderem o que está acontecendo. E aí a gente encerra a nossa mensagem de hoje. Isaías capítulo 24. Atentem para o que eu vou ler agora. Eis que o Senhor vai devastar e dessolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor,
ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Deu para entender por que a nossa terra está no caminho da destruição? Porque os homens não guardam mais os mandamentos de Deus, mas vivem os mandamentos do homem. Por isso tanto roubo, por isso tanto adultério, por isso tanta idolatria, por isso tantas coisas erradas. Jeremias, capítulo 31, verso 31, diz que Deus faria uma nova aliança com o seu povo, que Ele imprimiria as suas leis no nosso coração e no nosso entendimento. E isso é confirmado por Paulo lá no livro de Hebreus, que Deus colocaria as suas leis no nosso coração e no nosso entendimento. Foi por isso que Jesus Cristo falou: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Que Deus te abençoe grandemente. Se você não consegue entender essa questão, eu oro nesse momento para que Deus abra o seu entendimento, abra os seus olhos para que você possa entender, para que você possa enxergar o quão grave é essa situação. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer te salvar. Mas Ele não vai poder te levar para o céu de qualquer jeito. Precisa haver arrependimento e conversão, mudança de vida, transformação de caráter. E só quem pode fazer isso na nossa vida é Deus. Mas você precisa entregar o seu coração a Ele. Ok? Deus te abençoe grandemente. E abençoe toda a sua família. É um desejo sincero do meu coração. Deus te ama e eu também. Até